Gostou de falar, embora desde minha voz um pouco rouca. Atos capítulo de número 11, versos de 21 a 26. Como é um culto missionário, né? Deus tem nos dado essa palavra a respeito deste tema. Todos acharam bem? Amém. Diz a palavra do Senhor, verso 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso, para comigo Tarso, à procura de Saulo. Fale Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que tu nos concede para juntos estarmos, Senhor, recebendo do Senhor do maná que vem do céu, Pai. Tenho certeza que os meus irmãos que aqui estão nesta noite, assim, Senhor, como eu, não com outro propósito senão viemos aqui à casa do Senhor para receber de Ti uma palavra, para receber de Ti as Tuas bênçãos e tudo aquilo que Tu tens preparado para esta noite. Espírito Santo, faz no nosso meio, Senhor, porque Tu tens total liberdade, Senhor, porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Tu se faria presente. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite. Deus, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assim. Irmãos, quando nós vamos a esta palavra em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus em Atos fala muito a respeito da obra do Senhor, quando os discípulos começaram a serem dispersos pelas regiões ali de Jerusalém e as demais redondezas daquele lugar, para começarem a grande obra do Senhor, para fazer acontecer o chamado do Senhor nas suas vidas. Nós vemos no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos que, conforme a palavra estava escrita, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles recebessem poder para saírem para Jerusalém, Samaria e outras regiões da Judéia até os confins da terra para fazer a obra do Senhor. E quando nós começamos a ler esta passagem de Atos capítulo de número 11, nós começamos ali ver, notar que no versículo de número 21, quando fala que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, e a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Nós vemos aqui, irmãos, a expansão da igreja, o crescimento extraordinário da igreja naquela época. E chegou ao ouvido dos pastores que estavam em Jerusalém, e eles ficaram um tanto pasmos com os resultados da obra do Senhor que estava acontecendo naquele lugar. Quando o pastor Roberto, hoje pela manhã, nós tivemos ali também culto de missões, e ele falava a respeito do filho do padre. O pastor Luiz, que falou antecedendo a ele, falava que o filho do padre aceitou a Jesus, irmãos. Mas eu vou ainda longe, que o padre também vai aceitar Jesus. Em nome de Jesus nós cremos nesse mistério, amém, irmãos? O padre, os governantes daquele lugar, o prefeito, enfim, nós cremos que o poder do Evangelho, irmãos, está nas mãos daqueles que são chamados por Deus para fazer a diferença. E Barnabé era um homem assim, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus.
Ele era um homem fiel, irmãos, em tudo. E quando nós vamos lá no capítulo de número 8, que nós começamos a ler, e também o capítulo de número 11, nós vemos que eram narrativas simultâneas daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. No capítulo 8 você observa que um grupo de discípulos, não os apóstolos, haviam ficado em Jerusalém. Mas esses discípulos que nós falamos chegaram à região da Samaria. No capítulo 11, um outro grupo de discípulos foi para uma outra região da Galácia do Sul e aí formaram esta grande igreja na cidade de Antioquia. E a Bíblia diz que a fama desta igreja chegou a outras regiões. E aí os pastores ficaram um tanto assim pasmos com aquilo, reuniram, fizeram uma reunião de emergência e disseram: olha, nós temos que enviar alguém ali para aquele lugar para ver o que está acontecendo. E aí Barnabé é sorteado. Observe que Barnabé, ele não foi simplesmente por causa dos homens que escolheram ele para ir, mas foi por causa que Deus o enviou para aquele lugar. Quando nós vamos à palavra do Senhor, nós começamos a observar que Barnabé tinha 5 qualidades no mínimo, para que Deus agora pudesse escolhê-lo para enviar para aquele lugar. Em primeiro lugar, quem era Barnabé? Barnabé também chamado de João, ou de José, aliás, que era o nome oficial, original, que foi lhe dado pelos seus pais, filho da consolação. A Bíblia diz no capítulo 4, no verso 37, que possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. O que quer dizer isso para nós nos dias de hoje, pastor Gilmar? Quer dizer que Barnabé era um homem ofertante e dizimista. Observe como que Deus trabalha, irmãos, na vida de um homem, de uma mulher. Ele exige que a pessoa seja dizimista também. Pastor Luiz, seja ofertante, seja fiel. A Bíblia diz: ser fiel um pouco, que no muito te colocarei. E Barnabé, ele seguia essa lei da parte do Senhor para a sua vida. Ele não deixava escapar nada, porque ele queria mais da presença de Deus. Ele queria fazer mais para Deus e, no entanto, ele também tapava essa brecha. Quando nós estudamos sobre dízimos e ofertas, não vim aqui para falar sobre isso hoje, mas existe um ditado que quando nós queremos parar o inimigo, irmãos, através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, o devorador agora se cala e ele tem que partir em retirada, e as bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas, amém? Segundo ponto, irmãos, segunda qualidade, ele era homem de bem e de paz. Capítulo 11, verso 24, a parte A, diz que porque era um homem de bem. Barnabé, irmãos, não era um camarada tranquilo. Você já viu, tem certos lugares, eu não vou dizer que aqui em Rebel existe isso, nem em Lou, mas tem muitos lugares, irmãos, que dentro das igrejas está acontecendo uma bagunça total. É obreiro lutando contra o obreiro, pastor querendo tomar lugar do outro pastor e assim sucessivamente. Mas Barnabé tinha uma qualidade de homem chamado de paz. Terceiro ponto, terceira qualidade, ele era cheio do Espírito Santo. Capítulo 11, verso 24, a parte B. E os sinais aconteceram da evidência do poder de Deus em sua vida. Quando nós olhamos essa característica, irmãos, algo peculiar nos chama a atenção. Pois quando o homem é cheio do Espírito Santo, pastores, ele não quer saber as dificuldades que ele está enfrentando. Ele está na casa do Senhor, de repente vem perseguição, alguém se levanta contra ele, falando uma injúria, denegrindo a sua imagem. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que a sua fonte de bênção não está no presidente Obama, não está nos pastores, mas está lá no céu. Ele leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É mesmo. Aonde nós temos colocado, irmãos, a nossa fonte de bênção?
Onde estão voltados os nossos olhos, irmãos? Essa semana uma grande bênção veio para o povo imigrante, aqueles que ainda não têm documento. E o povo ficou feliz, irmãos. Mas nós, como igreja, nós temos que orar e buscar a presença de Deus, porque não somente um ID tem que ser dado para os imigrantes, mas os imigrantes, irmãos, têm que também receber a regulamentação dos documentos e você ser um cidadão americano. E você receber o green card para poder você visitar os seus familiares lá no Brasil. Talvez quantas pessoas estão aqui há anos, irmãos? Há pouco tempo atrás, agora no meio do ano, a minha irmã, meu cunhado, eles ainda não têm o documento. E mais de 22 anos, o meu cunhado e minha irmã não viam o meu pai. E Deus abriu a porta, irmãos. Eu posso, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, posso estar indo ali no Brasil, visitá-los. Estivemos ali ano passado, inclusive estive ali na prisão, o pastor Homero tanto prega, irmãos, um trabalho maravilhoso. Vocês não sabem o que vocês estão investindo. É algo extraordinário, irmãos. E bênçãos que vai chegar ainda na tua casa, através da tua fidelidade para esse trabalho missionário. Mas voltando à história, irmãos, no meio do ano, de repente, meus pais me ligam e dizem: olha, Marcos, se você enviar para mim, para nós aqui, uma carta convite, nós poderemos ir aí. Irmãos, olha, eu tive no ano passado. Para mim, faz poucos meses que eu vi meus pais. Mas foi tão tremendo, irmãos. Eu fui ali em Nova York buscar os meus pais, junto com as minhas duas irmãs, que estão aqui, a mais velha e a mais nova, e a minha outra irmã também veio do Brasil. E quando nós ali chegamos, para mim, o que foi mais lindo, irmãos, nós, os 4 irmãos, estarem reunidos depois de 22 anos. E ali nós tiramos uma foto, nós nos abraçamos, estivemos juntos ali, mas não é nada mais maravilhoso, irmãos, do que nós estarmos na presença de Deus, do que nós sermos fiéis a Ele em tudo, porque Ele nos abençoa, e Ele irá fazer também na tua vida. Quantos creem, digam amém? Ponto de número 4, característica 4, ele é cheio de fé. Capítulo 11, verso 24. Pois para deixar o convívio dos apóstolos e se dirigir para Antioquia, exigiria dele fé. Irmãos, como o pastor Gilmar falou aqui, ninguém quer ir para a África, ninguém quer ir para os lugares, principalmente agora que está o ebola, essa doença que está matando muitas pessoas. Até aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas estão com medo desse vírus, porque as pessoas chegam de lá, tanto aqui quanto no Brasil, existe toda uma parafernália ali preparada para receber essas pessoas que veem com esse vírus que mata rapidamente se não for tratado. Ninguém quer ir para esses lugares, ninguém quer ir lá para o Vale do Jequitinhonha, entrar naquelas matas, pregar para os índios. Muitas pessoas não querem ir, mas eu quero dizer para você, irmãos, como o pastor Gilmar aqui falou, tirou as palavras da minha boca: se você tem o chamado do Senhor e essa noite chegou a tua hora, você irá fazer a obra de Deus e Deus irá te respaldar. Quantos creem, digam amém? Amém. Quando o pastor Elcio, irmão, saiu daqui, ele nunca imaginava que ele ia ser um missionário, mas sim, pastor Homero, sabe o que Deus fez? Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas o pastor Elcio estava bonitinho ali em Lowell. Ele era professor numa escola, na high school ali de Lowell. E ele sempre foi um homem estudioso, sempre foi um homem que buscava mais de Deus, estava na teologia da igreja, estava no círculo de oração. Você precisa ver, irmãs, era o pastor Elcio, o varão que estava em todo o círculo de oração. O pastor Elcio estava lá. O bendito fruto estava presente, todo culto. Mas olha, irmãos, que bênção que foi o pastor Elcio. Mas ele chegou ao grau mais elevado da maçonaria. Portanto, ele conheceu as coisas ruins que o mundo oferece, que Satanás oferece. Mas quando ele adentrou no Santo dos Santos, ele começou a ter a sua vida mudada. Ele colocou em prática a sua fé e começou a galgar passos da presença do Senhor. De repente, agora a imigração vem, pega o pastor Elcio.
começa a fazer um certo tipo de perseguição. Na quarta-feira, ele estava no culto, a sua esposa liga, ele preocupado: olha, não posso ir para casa, porque a imigração está lá fora me esperando. De repente, passam alguns dias, pastor Elcio compra sua passagem e decide ir para o Brasil. Não queria ficar aqui dessa forma, sendo procurado pela polícia, enfim. E o pastor Elcio vai para o Brasil. Chegando lá, não imaginava o pastor Elcio, e já havia ali um grupo de pessoas, um grupo que estava sendo preparado ali por Deus para que ele pudesse agora falar do amor de Deus, falar do Evangelho da cruz de Cristo. E hoje, irmãos, para a glória de Deus, já foram feitos mais de 3 ou 4 batismos ali. Mais de 50 pessoas já desceram as águas através do ministério do pastor Elcio. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, irmãos. Você não está aqui por acaso, não. Irmã Vilma, eu não sei quem que é, irmã Vilma, mas quando foi falado, mencionado aqui, você não veio aqui por acaso essa noite. Essa noite é noite da tua bênção. Deus estava te preparando, te moldando, mas essa noite você vai receber algo especial da parte de Deus. Aleluia. Fala, Senhor. Fala com a tua igreja. Característica 5, irmãos, deste homem: ele não gostava de trabalhar sozinho, pastor Gilmar. Ele tinha seus obreiros. E quando ele recebe a chamada para ir para Antioquia, ele começa a pensar: puxa, eu tenho que ir para Antioquia, mas eu também tenho amigos, tenho homens, eu conheço pessoas que foram chamadas por Deus, eu vou levá-los comigo. Aí ele lembra da hora de Paulo. Aí ele lembra que lá no capítulo 9, Paulo havia tido um encontro com Jesus. E Paulo, quando estava ainda, Saulo, quando estava indo no caminho de Damasco, a Bíblia diz, você conhece a história, mas só para relembrarmos, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. De repente ele fica cego, perde totalmente a visão, e por algum tempo Paulo ali está passando o processo da moenda de Deus, está passando um processo ali onde Deus está trabalhando no seu interior, no seu caráter, moldando a sua maneira de ser, de ver as coisas. E quando ele passa a ter a visão agora, não mais Saulo, mas Paulo, porque Cristo havia transformado a vida dele, homem. E aí Barnabé aqui em Atos, neste capítulo de número 11, lembra daquilo que havia acontecido lá atrás. E aí ele pensa: bom, já que eu vou para Antioquia, eu vou buscar aquele homem lá em Tarso. Eu vou para Tarso. Aí, irmãos, quando nós começamos a ler mais a respeito disso, chega o momento dele partir para Tarso. Ele sabia que Paulo morava lá. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre a vida de Paulo. De Antioquia, irmãos, eu estava estudando a respeito disso, estava uma distância de 300 quilômetros até Tarso. Agora pensa comigo, irmãos. Um homem normal, irmãos, naquela época, não sei qual seria o modo de transporte deles, que eles usavam. Imagino talvez cavalos ou camelos, eu não sei o que era, irmãos. Mas eu penso comigo, irmãos, que Barnabé, com aquelas características, aquele homem cheio do Espírito Santo, aquele homem cheio de fé, ele vê em Paulo que Paulo havia uma grande obra que Deus haveria de fazer através da vida de Paulo.